nosso Senhor. Nós temos dois cânticos, o Salmo 121, um dia desse a gente cantou aqui. Como eu sempre digo, é um cântico meio antigo. Salmo 121. Então ele diz assim: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. não deixará vacilar os meus pés, não deixará, Ele me susterá. Não deixará Vacilar os meus pés, não deixará, Ele me susterá. Os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar os meus pés, não deixará, Ele me susterá. Não deixará vacilar os meus pés, não deixará, Ele me susterá. Que maravilha, irmãos. Porque, lembra na época, as pessoas andavam para Israel, normalmente naquelas caravanas, as procissões, especialmente na Páscoa. E todo mundo sabe que, até hoje, quem viaja por aqui pelo sertão, que tem muitos morros, o morro mais alto, pode olhar que tem uma cruz lá em cima. Vocês que viajam, pode prestar atenção. O morro mais alto tem uma cruz lá em cima. A pedra maior tem uma cruz lá em cima. Por quê? O meu socorro vem dos montes, os deuses, sempre foi assim. Na época de Israel, não. De onde me virá o socorro? Olhe para os montes, tem uma cruz lá em cima. Mas de onde vem o meu socorro? Meu socorro não vem de monte, coisa nenhuma. Meu socorro vem do Senhor. Ou se vier de algum monte, vem do Monte Sião, onde está Jerusalém, onde está o templo do Senhor. Não é isso? Muito bem. Então, por quê? Porque Israel sabia que estava sendo conduzido pelo Senhor naquelas procissões para o templo, para o tabernáculo, para onde fosse, para adorar o Senhor. Amor de Cristo será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Porque eu estou bem certo de que nem morte nem vida, nem anjos nem principados, nem coisas do presente nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem
está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Oremos com Jane. Senhor nosso Deus, Pai maravilhoso, nosso Senhor, Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, por podermos estarmos aqui na tua casa, te exaltando, te glorificando, Pai. Nos ajuda, Senhor, durante todo esse culto, que a mensagem que nós vamos ouvir hoje, Senhor, possa transformar as nossas vidas, transformar os nossos corações, Pai, porque o nosso coração é duro, Pai, e enganoso. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos colocar a tua palavra no nosso coração para que não pequemos contra ti. Pai, assim que nós te oramos e te agradecendo, pedindo perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Amém. Podem sentar, queridas. Nós queremos falar hoje sobre a própria revelação da salvação de Jesus. Nós vamos falar em Mateus 11, 25 a 27. Nós teremos a celebração da Santa Ceia. Pastor Antonino está aqui conosco, para a nossa alegria. E ele fará a ministração. Então, nós vamos ler Mateus, capítulo 11, de 25 a 27. Mateus, Caio, 11, 25 a 27. O título é A Revelação da Salvação de Jesus. A revelação da salvação de Jesus. Vamos ver um pouco disso aqui, irmãos. Diz assim o texto de Mateus. Por aquele tempo, exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Louvado seja o Senhor pela sua soberania, inclusive na revelação da salvação. Então, irmãos, como eu tenho dito para vocês várias vezes aqui, o Jesus meigo e doce é uma invenção da igreja, é a criação da igreja isso, certo? Isso é um Jesus falso. O Jesus da Bíblia não é nada meigo e nada doce. Na verdade, segundo as Escrituras, Jesus é um cidadão extremamente radical, incisivo, duro e direto nos seus ensinamentos e nos seus posicionamentos. Jesus nunca abriu mão para ninguém da verdade. Eu sou a verdade. Não tem negócio de dar um jeitinho, não. Então, nesse pequeno trecho que nós lemos aqui, nós vemos o Senhor Jesus orando ao Pai, dando graças pela maneira como Ele mesmo conduzia os seus ensinamentos. E isso logo após Ele ter proferido um duro juízo sobre, logo aqui, ó, Corazim, Betsaida, Cafarnaum. Ó, aqui, eu vou ler esse pedacinho aqui. Isso logo antes. Ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaida, olha o meigo e doce Jesus. Porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que eles se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia de juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia de juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Ó, Jesus meigo e doce. É assim que Jesus fala, é assim que ele ensina. Aí logo em seguida ele faz uma oração ao Pai dizendo isso. Por aquele tempo exclamou Jesus dizendo, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Filho
senão aquele a quem o Filho quiser revelar. Irmãos queridos, certamente, entre os ouvintes de Jesus, lá naquela ocasião, além dos seus discípulos e aquelas multidões que sempre andavam atrás de milagre, atrás dele, que o acompanhavam, também estavam os fariseus, que os fariseus andavam o tempo todo querendo pegar Jesus. Que são esses sábios e entendidos que ele está dizendo aqui, que aprove ao Pai, foi do agrado do Pai não revelar a eles. Então, lembrado que lá em João 8, eu acho que é 44, ele diz aos fariseus, vocês são filhos do diabo que é vosso pai. Então não tinha jeito para eles, certo? O Pai não os elegeu e fim de papo, não nos compete discutir isso. E, obviamente, esses camaradas se ufanavam, todo mundo sabia disso, se ufanavam como sábios e entendidos, consideravam-se os mestres da palavra. Jesus disse, vocês sentaram na cadeira de Moisés, vocês são agora os legisladores, verdadeiros guardiões da lei de Deus. Eram esses os sábios entendidos de quem Jesus falava aqui. Quanto aos pequeninos, ele não está falando de criancinha, não. Ele está falando dos seus discípulos. Era assim que os discípulos eram tratados pelos rabinos daquela época, pequeninos. Por quê? Eles estavam aprendendo, do zero. Então, eles eram chamados de pequeninos por isso. Muito bem, irmãos. Uma vez esclarecido quem são os sábios e entendidos, quem são os pequeninos, fica a interrogação que eu já fiz ainda agora aqui. Por que razão foi do agrado de Deus que Jesus revelasse apenas aos pequeninos e não revelasse aos sábios e entendidos? Meus filhos, Jesus deixa claro aqui que se Corazim tivesse ouvido os ensinamentos que Tiro, Sidom, aliás, se Tiro e Sidom tivesse ouvido os ensinamentos, ele estava sempre naquela região, Corazim, Betsaida, Cafarnaum, ele morou em Cafarnaum há algum tempo, Pedro era de Cafarnaum. Se eles tivessem ouvido, teriam se arrependido de pano de saco e cinza. Então, por que não foi pregado lá? Jesus não sabia que se eles tivessem ouvido, eles teriam se arrependido? Então, por que não foi pregado a eles? Porque Deus não quis. Jesus está dizendo que Sodoma, que Deus destruiu com a saraivada de pedra e fogo lá no caso de Ló, se tivesse ouvido a pregação que vocês ouviram, eu garanto para vocês, o juízo de vocês será muito maior do que o juízo de Sodoma. Isso são palavras do meigo e doce Jesus. Então, irmãos, que coisa impressionante. Vamos aprender aqui dessas palavras de Jesus. E eu disse para vocês, vamos considerar logo de cara a soberania de Deus na revelação. Ele revela quem ele quer. Olha o que ele diz aqui. Ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Só quem vai conhecer o Pai e o Filho, a relação que há entre Pai e Filho, aquele a quem Jesus quiser revelar. Foi ele que veio aqui. Ele é o Verbo, ele é a palavra. Ele é quem disse, haja luz, lá no Éden. Pois é, ele é quem disse, eu sou a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, meus filhos, que coisa linda. Na sua revelação sobre a salvação, segundo a palavra que nós lemos aqui, ele é soberano e não nos compete nem mesmo tentar explicar por que ele escolhe uns e outros não. Porque ele escolheu os pequeninos e não os sábios entendidos. Isso não é da nossa conta. (verso 27 que lemos aqui. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, meus filhos, isso é prerrogativa exclusiva de Deus e ele deu essa prerrogativa a Jesus, Deus Pai. Ele transferiu essa prerrogativa para Jesus quando ele veio aqui. Jesus é a palavra. Vocês estão lembrados da parábola de Jesus que contou do rico e Lázaro? O rico lá no inferno e tal pediu ao pai Abraão, eu estou aqui em tormentos, meus irmãos ainda estão na terra, manda um anjo do céu e avisar meus irmãos. Foi que o pai Abraão respondeu para ele, eles têm a lei e os profetas. Se eles não acreditarem no que está escrito, nem que desça um anjo do céu, eles vão acreditar. Então é a palavra, a lei e os profetas é a palavra de Jesus, de Deus, antes de Jesus vir, de Maria. É a palavra, meus filhos, é a palavra.
Essa revelação tem uma profundidade que nós não podemos alcançar. Porém, a Bíblia nos revela uma coisa, em várias ocasiões, algo que nunca deveremos esquecer. A maravilhosa revelação, a própria revelação do Evangelho, está oculta àqueles que, desde o profeta Isaías está escrito, sábios, aqueles que são sábios aos seus próprios olhos, aqueles que são prudentes nos seus próprios conceitos, como eram os fariseus, por exemplo, Isaías 5:21. E essa revelação é dada aos humildes, aos despretensiosos, àqueles que estão dispostos a aprender com o mestre. Por quê? Porque sabem o quanto precisam dele. É ele o caminho, é ele a verdade, é ele a vida. Eu tenho que aprender com ele. Meus filhos, eu luto tanto aqui há 19 anos para ensinar a palavra de Deus a vocês. Eu luto tanto aqui. Os pequeninos sabem como precisam dos pais. Estão lembrados como uma criança precisa do pai? Quando ele quer colo, ele fica lá com a mão para cima. Assim, pois é. É assim que a gente deve se comportar com relação a Jesus. Por isso que ele diz que não embaraceis os pequeninos, deixe ele vir a mim. Porque se você não se transformar como um desses pequeninos aí, você não tem lugar no céu. Por isso, queridos, guardemos nossos corações da soberba. Eu falo tanto aqui isso, as coisas do mundo, o amor terrível que a gente nota de irmãos pelas coisas do mundo, as coisas do mundo. Eu digo para os meus filhos lá dentro, ali na sala, meus filhos, presta atenção, essas coisas desse mundo, dessa vida, você vai no máximo a 100 anos. No máximo a 100 anos, se você viver muito. E você está agarrado nesse negócio que vai se acabar dentro de 100 anos. E não está nem aí para as coisas que vão levar você para a eternidade. Deixa a escola dominical por qualquer motivo. Basta eu não querer ir, pronto. Complicado isso. Muito complicado para o coração do velho pastor. Muito complicado. Guardemos os nossos corações da soberba, os deuses, falamos hoje. Quem são os deuses, seus deuses? É você mesmo, não é Maria dos católicos, não. É você mesmo, suas vontades. Onde é que está seu coração? É ali que está o seu tesouro. É ali que está o seu tesouro. Por que eu deixo de vir a um culto para assistir Flamengo e não sei o quê? Que conversa é essa? É esse o seu Deus, é ali que está o seu coração, na sua vontade de assistir a um jogo de futebol. Guardemos nossos corações da soberba, do orgulho, lembrando o ensinamento do Senhor Jesus mesmo também, lá em Lucas 14:11. Todo o que se exalta será humilhado. Mas o que se humilha será exaltado. Quanto nós precisamos do nosso mestre. Era para ser assim. Que ninguém se engane. A humildade que todos pensam que tem é algo dificílimo de ser assumido verdadeiramente. Normalmente somos arrogantes, orgulhosos, pretensiosos. Consciente ou inconscientemente, temos orgulho do nosso intelecto, quem é inteligente ou quem tem uma boa cultura. Somos orgulhosos das coisas que temos e conseguimos com a nossa capacidade de trabalho. Eu sou bom no que eu faço. Somos orgulhosos com o nosso próprio esforço. Eu me esforcei, eu consegui, eu me esforcei. Somos orgulhosos com a nossa capacidade. Vemos outro não conseguiu, eu fui lá e consegui. Temos orgulho até mesmo da nossa pretensa bondade para com os outros, dos nossos pretensos méritos diante dos homens e até diante de Deus. Sou um bom pai, sou um bom marido, sou um bom patrão, sou um bom empregado. Eu não roubo, não mato, não bebo, não fumo, não vou a bordéis, eu sou uma pessoa boa. Pois é, irmãos, Jesus não se revela para essas pessoas. Ele só se revela aos pequeninos, aqueles que estão feitos criança diante do pai e da mãe. É, pai, mãe. Pois é, essa criança está totalmente dependente do papai e da mamãe. São esses os pequeninos que Jesus está falando aqui com relação aos seus discípulos que andavam atrás dele para onde ele ia.
Ele é que dizia o que eles tinham que fazer, quando fazer, como fazer, o tempo todo. Eram discípulos. Então, em segundo lugar, irmão, nós podemos ver nesse trecho a majestade do nosso Senhor Jesus. Por que ele dizia aquilo? Eu revelo a quem eu quiser. Porque ele diz, o Pai me entregou tudo. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Tudo. E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Pronto. Eu sou o dono da revelação. O Pai me deu esse poder, essa revelação. A gente sabe quem é esse Jesus? Ou a gente só conhece o meio e doce Jesus das igrejas, que é o Jesus falso? Não, é o Jesus da Bíblia. É o Jesus subserviente a nós. Nós é que mandamos nele. Irmão, nós precisamos enxergar a grande verdade prática nessas palavras de Jesus. Todo poder, não é só uma parcela grande do poder, não. Toda autoridade, não é só uma parcela grande da autoridade, não. É toda, no que diz respeito à nossa salvação. Tudo está nas mãos de Jesus. Meus filhos, domingo passado, a gente falou, olha, é tudo através de Jesus. Se Jesus não estiver na jogada, você está fora. Tudo me foi entregue por meu Pai. Por isso, em seu ensino aos pequeninos, ele sempre se apresenta como o único, o caminho. Não é um caminho, não, é o caminho. A verdade, não é uma verdade, não, é a verdade. A vida não é um tipo de vida, é a vida. Ele é a porta, não é uma porta qualquer, é a porta, que é estreita, inclusive. Ele é o pastor, não é mais um pastor, é o pastor. Ele é o médico das almas. Ele disse, eu vim buscar doentes, eu não vim para sadio, não, eu vim curar os doentes. Ele não está falando de doente do corpo, não. Ele está falando de doente do espírito, está falando de salvação. Eu vim buscar as ovelhas do meu Pai. Ele é o pão da vida, não é um tipo de pão, não. E como nós vimos na mensagem de 2 domingos atrás, na mensagem passada, ele é a luz que veio ao mundo, a luz, não é uma luz. João Batista não é a luz, não. E João Batista mesmo disse, eu não sou a luz é ele. Não há outro. Só Jesus é a luz que veio ao mundo, só ele tem todo o poder. Como ele disse, tudo me foi entregue por meu Pai. Que majestade, que poder. Nós precisamos conhecer esse Jesus. Em terceiro lugar, podemos observar nesses versículos o direcionamento desse ensino e a amplitude desse ensino de Jesus que ele estava transmitindo aqui. Revelação soberana da nossa salvação. Como direcionamento, nós já vimos que ele se revela a quem ele quer. Ele não se revela aos orgulhosos, aos sábios, aos entendidos, aos pretensiosos, mas se revela aos pequeninos. Esses pretensiosos já são justos em si mesmos, já são dignos em si mesmos, já são os bambambam, os fariseus, todo mundo conhece. Agora, os pequeninos, aqueles que sabem o quanto precisam da salvação de Jesus, o quanto precisam da sua graça, pequeninos que reconhecem a majestade de Jesus, reconhecem o domínio de Jesus que lhe foi entregue pelo Pai. Como ele revela, tudo me foi entregue por meu Pai. Pois bem, dentro desse domínio que o Pai entregou a ele, nós podemos ver a amplitude dessa revelação. Primeiro, já vimos que ele revela quem ele quer. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, né? E aquele a quem o Filho quiser revelar. Meus irmãos, quando nós lemos uma revelação dessa, quando nós vemos uma revelação dessa feita pelo Senhor Jesus, só nos resta fazer como o salmista Davi. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Salmo 139, 6. Por que o Senhor escolhe uns, outros não? Ele não poderia amolecer o coração de quem tem o coração duro? Poderia. Ele não amolece aqueles a quem ele quer? Não está escrito na Bíblia que ele amolece a quem ele quer e endurece a quem ele quer? Como é que eu vou aceitar um negócio desse? Quantas pessoas dizem isso?
Principalmente para nós presbiterianos que falamos da tal história da predestinação. E você, são os arrogantes. Você que não sabe nada. O Senhor é soberano. Ele tem todo o poder de escolher quem Ele quer. De revelar quem Ele quer. E o que revelar? Como revelar? Em que nível revelar? Chegou a dizer a Pedro, Pedro, tu não entendes isso agora. Tu entenderás depois. Por quê? Ele não revelou logo na hora a Pedro. Hoje nós vamos celebrar a ceia. Os discípulos naquela ceia de Jesus não entenderam absolutamente nada do que estava acontecendo ali. E Jesus já tinha dito para ele 3 vezes que ia ser entregue aos gentios, que ia morrer, que ia ser sepultado e ressuscitar ao 3º dia. Eles não entenderam nada. Só vieram entender, na verdade, quando o Espírito desceu. Mesmo depois de Jesus ressuscitar e aparecer a eles, eles não tinham entendido nada ainda. Então, irmãos, nós vemos aqui que uma afirmação dessas é muita coisa para a gente entender racionalmente. Não dá para entender racionalmente, isso é elevado demais. Amplitude envolve o conhecimento do Pai e o conhecimento do Filho, como ele disse aqui. Envolve o conhecimento dessa união perfeita entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que ele aqui não fala no Espírito Santo, mas está envolvido nesse processo aqui, porque ele estava cheio do Espírito Santo, que ele recebeu lá no batismo. Vocês estão lembrados do batismo de João Batista? Envolve o conhecimento de que esse poder que foi dado ao Filho passa pela cruz do Calvário. Vemos aqui, a tua cruz, Senhor. Quero estar na tua cruz, quero conhecer isso. Quem é que quer cruz? Quando isso é falado em culto, é falado muito de passagem. Quem é que quer cruz? Todo mundo quer glória. Eita glória! Todo mundo quer glória, mas ninguém sabe de fato que a glória tem que passar primeiro pela cruz. Jesus disse isso. Quem quiser vir após mim, ou seja, quem quiser vir comigo, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não existe glória sem cruz. As igrejas oferecem glória sem a cruz. Quase todas. A glória tem que passar pelo Calvário. A amplitude da revelação da salvação aos pequeninos envolve o conhecimento de que somos pecadores, condenados ao inferno lá em Adão, mas que Jesus salva aqueles que o Pai deu a ele, e somente esses. E quem são esses? Os salvos sabem quem são. Hoje de manhã eu disse isso, um salvo sabe que ele é salvo. Não há possibilidade de alguém ser salvo e não ter certeza disso, ele sabe. Por mais que ele passe por dúvidas, algumas coisas, mas ele sabe que ele é salvo. Agora, quem acha que é salvo, aí há uma possibilidade muito grande de ele não ser salvo. Apenas acha que é. Quem é salvo sabe. Por quê? Porque Paulo diz em Romanos 8,16, o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então, se eu não... Como é esse testifica? Ele está em mim, ele vai me levar nesse caminho árduo, estreito, sinuoso que é Jesus. Ele vai me levar, eu sou a habitação do Espírito Santo. Essa história hoje de manhã a gente falou isso aqui. Vamos à casa do Senhor. Que casa do Senhor? Que casa do Senhor o quê? A casa do Senhor sou eu, é você. O Espírito Santo habita em mim, não é aqui nesse prédio não. Eu sou salvo, eu sou servo do Senhor, eu sou templo do Senhor, eu sou adoração ao Senhor, eu sou culto ao Senhor. Quando nós estamos juntos é um culto corporativo, que na verdade é um rito religioso conforme a tradição da nossa igreja. A outra igreja batista que tem bem ali tem um rito religioso conforme a tradição dela. A macumba que tem bem ali, outra rua, um candomblé que tem ali, tem um rito religioso conforme a tradição da religião deles. Bem ali mais na frente tem um centro espírita, também lá tem um rito religioso conforme a tradição deles. Nenhum desses ritos é diferente um do outro. Nenhum. Todos os ritos religiosos são iguais. A diferença é, você é templo do Espírito Santo ou não. É só essa a diferença. Se você não for templo do Espírito Santo, tanto faz estar aqui nesse culto, como no texto de Maria ali, como no candomblé ali, como no espiritismo ali, dá no mesmo. Não há diferença nenhuma. Então nós temos que saber dessas coisas, a amplitude da revelação soberana de Jesus, nós temos que saber, e uma das coisas que a gente tem que saber é essa: nós somos pecadores, resgatados por Ele.
na cruz do Calvário. Ou eu entendo isso ou eu estou fora. Eu sou um sábio entendido para mim mesmo, sou salvo do jeito que eu quero ser, do jeito que eu acho que sou. Nós somos salvos, queridos, em Cristo Jesus e adotados como filhos de Deus em Cristo Jesus. Envolve a amplitude dessa revelação de Cristo, envolve o conhecimento de que uma vez salvos e adotados, seremos transformados à sua imagem, como Paulo diz lá em Romanos 8, 29. 28, todas as coisas cooperam. Que todas as coisas, o homem está falando de sofrimento, de tudo que ele tinha passado. Ensinando aos romanos, ele está falando de coisa boa, não. Todas as coisas cooperam para o bem. Que bem? A salvação. É esse o bem. De que ele está falando? A salvação dos que amam a Deus, dos que são chamados segundo o seu propósito. Que propósito? Está no versículo seguinte. Pois a todos quantos chamou, a esse também predestinou, santificou, glorificou, justificou para serem feitos a semelhança de Cristo, para que ele seja o primogênito dentre muitos. É isso. Então nós temos que saber disso. Nós somos pecadores condenados, só que nós fomos descondenados pelo poder do Senhor. Em Cristo Jesus, fomos salvos por Jesus, recebemos o seu Espírito e agora estamos caminhando para nos tornar iguais a Ele. Eu tenho que saber disso. A amplitude da revelação envolve tudo isso e termina nisso. Eu tenho que saber que eu estou sendo transformado. Só que isso é demais para a nossa racionalidade humana, sem que o Espírito Santo habite em nós. Se não tiver a habitação do Espírito Santo em mim, eu conheço apenas o rito religioso de uma igreja. Só isso. E vou para o inferno com esse conhecimento. Vou para o inferno com essa prática religiosa. Tanto faz estar aqui como no texto de Maria, no candomblé, no espiritismo, em qualquer lugar. Eu preciso saber da revelação de Cristo na sua amplitude. É por isso que a gente precisa, que as ovelhas precisam de um pastor para lhes ensinar. Nós temos aula aqui segunda-feira, temos aula quinta-feira, temos aula domingo de manhã. Por que não vem? Prefere assistir jogos de não sei de quê. Complicado, complicado. Qualquer motivo é motivo suficiente para não vir à igreja. Agora, uma dorzinha de cabeça simples não impede de eu ir ao shopping. Uma dorzinha de cabeça simples não impede de eu ir em algum lugar na casa de algum amigo, ir com um amigo não sei para onde. A igreja impede. A igreja impede. Hoje de manhã eu falei, eu deixo de ir ao shopping com meus amigos porque eu tenho amanhã na universidade, eu tenho vai ter lá uma atividade e eu vou ter que explanar alguma coisa. Então eu deixo de ir ao shopping com meus amigos para estudar isso aqui, porque amanhã tem um seminário lá na universidade e eu vou ter que defender esse parágrafo aqui, esse capítulo aqui, eu vou ter que defender. Então eu deixo de ir ao shopping para estudar essa disciplina, porque eu vou precisar. Pois é, mas eu não deixo de ir ao shopping para vir à igreja estudar uma matéria que trata de coisas eternas. Eu vou ao shopping, eu vou ao jogo, eu vou à praia. Para a igreja eu deixo. Eu vou na casa não sei de quem. Para a igreja eu deixo. Para um estudo secular, se for o caso, se eu for responsável, eu não deixo, não. Rapaz, não, cara, amanhã tem um seminário e eu vou ter que estudar isso aqui, porque eu vou defender lá. Eu não vou, não, viu? Avisa a turma lá que eu não vou, não, porque eu tenho que estudar isso aqui. Qualquer um de nós faz isso. Pois é, irmãos, a amplitude da revelação de Jesus nos dá a entender isso, quem nós somos. E se é que fomos salvos, como é que nós devemos pautar a nossa vida uma vez salvos no poder do Espírito Santo? Nessa revelação da salvação aos pequeninos que dependem dele, a alturas e profundidades que realmente nós não podemos alcançar. É por isso que Paulo pede lá aos Efésios, na carta aos Efésios, que eu estou pedindo a Deus para que eles mostrem para vocês a altura, a profundidade, a largura, o comprimento dessa revelação, para vocês saberem quem é Deus. Se não for pelo mesmo poder que Jesus disse, tudo me foi entregue pelo meu Pai. Se não for nesse mesmo poder, você não vai entender bulhufas da revelação de Jesus. Vai conhecer um rito religioso que tem aqui ou em qualquer lugar.
Nessa revelação, queridos, nós precisamos ser realmente pequeninos, discípulos de Jesus, totalmente dependentes deles. Por quê, irmãos? Porque é muito bom saber dessas coisas. É muito saber o quanto somos pequeninos diante do Senhor. Pela revelação do próprio Senhor Jesus, aprove ao Pai revelar só aos pequeninos. Como é bom saber que a nossa salvação está nas mãos de Jesus. Como é bom saber que Ele tem todo o poder, que Ele foi entregue pelo Pai exatamente para nos salvar. E eu sou alvo dessa salvação. Ou não? Quando nós sabemos dessas coisas, esta deve ser a razão da nossa esperança em Jesus. Esperança de que Ele é aquele que tem todo o poder que lhe foi dado pelo Pai. E Ele disse que nos virá buscar. Então Ele virá. Eu vivo nessa esperança, Ele virá buscar. Eu disse para os irmãos mais diversas vezes aqui, eu sei que dificilmente alguém acredita. Eu sou louco para me encontrar com o meu Senhor. Doido para me encontrar com o meu Senhor. Esse mundo não é a minha casa. Esse mundo não é o meu lar. Eu sei que tem uma missão aqui, então tem que cumprir a missão. Mas eu sei, como Paulo diz também, eu sei que é melhor estar com o meu Senhor. Assim, queridos, esse deve ser o motivo para que vivamos buscando uma vida cada vez mais santa, cada vez mais parecida com o Senhor Jesus. E para isso eu tenho que conhecer como é a vida dele. Eu tenho que conhecer o que é que ele quer que eu faça. Eu tenho que saber a vontade dele. Para eu poder fazer essa vontade, e ainda mais sabendo que eu só posso fazer fortalecido nele, no poder dele. É isso que a gente mais quer, meus filhos. Não interessa tamanho de igreja, não interessa quantos crentes tem aqui dentro, não interessa. Isso não é da minha conta. Isso não é da minha conta. Interessa quem estiver aqui, quem tem que aprender. E tem que demonstrar que está aprendendo. Como? Na prática, na vida. Porque, afinal de contas, nós temos que viver para louvor da glória desse que recebeu todo o poder. Todo o poder me foi dado pelo meu Pai. Então nós temos que viver para quê? Para nos salvar. Então nós temos que viver de modo que prove que Ele nos salvou. O Espírito de Deus testifica, o nosso Espírito somos filhos de Deus. Pois é, a minha vida tem que provar isso. Como eu falei para vocês aqui do filho do rei lá, o rei chamando a atenção do menino quando era menino. Meu filho, quando ele errava, preste atenção quem você é. Você não pode cometer erro. Você será o rei. Pois é. Eu sou filho de Deus, irmão de Jesus, adotado. Eu vou me encontrar com o meu Senhor. Então eu estou vivendo aqui de uma maneira que eu tenho que provar que eu sou, de fato, adotado filho de Deus. Eu tenho um nome a zelar, o nome do Senhor Jesus. Então nós temos que viver para o louvor da sua glória quando conhecemos essa revelação tão majestosa e tão difícil de entender, a não ser no próprio poder dele, para que a gente viva para o louvor da sua glória. Amém.